Salve, salve, boa noite. Bora dar início a mais uma narrativa. Vamos começar olhando para a geopolítica aqui para a gente entender é, o ambiente que o mercado está inserido para a gente poder dar início à nossa projeção para o início da semana. Na semana passada, o panorama da semana passada foi um otimismo com algumas instabilidades ao longo da semana, até porque estava previsto a possibilidade de um acordo, só que os Estados Unidos acabou realizando alguns ataques ao longo da semana ao Irã e isso gerou incerteza quanto a esse acordo. Mas chegando mais ao final de semana, eles reforçaram a ideia de estarem quase chegando a um acordo. Só que eles já houve outras tentativas e a gente sabe quão frágeis são essas relações. E a gente pode ver que também os aliados aqui, o Israel já segue atacando o Líbano e o secretário de Defesa dos Estados Unidos aqui afirmou que eles estão prontos para retomar os ataques ao Irã caso não haja um acordo. E a gente sabe o quão frágeis são essas relações e o mercado ele pode mudar a qualquer instante. Então a gente tem que ficar sempre de olho a headlines, principalmente aqui pelo Financial Juice, que traz as headlines em primeira mão aqui pra gente. Então a gente fica acompanhando isso. Em relação à semana passada, os dados macroeconômicos, a gente não teve muita coisa. Foi uma semana mais curta também, teve feriado nos Estados Unidos na segunda-feira. Terça-feira a gente teve um dado bem importante que foi da confiança do consumidor e mostra que houve um arrefecimento nesse dado. Então mostra um consumidor um pouco mais cauteloso. Na quarta-feira a gente não teve nada de interessante e na quinta-feira a gente teve dados do PIB e dados do PCE, que é um dos dados da inflação que chama mais atenção do Fed. A gente pode ver que o núcleo do PCE ele houve um arrefecimento no período, no mensal, então isso é positivo, principalmente para renda variável, porque diminui um pouco a expectativa de reaceleração inflacionária no curto prazo e, e a expectativa de juros futuros mais altos. O PIB ele veio abaixo da projeção, mas ele veio acima do anterior, então houve um crescimento no PIB dos Estados Unidos trimestral. Pedidos iniciais por seguro-desemprego aqui houve um aumento, mas ainda tá dentro de uma faixa bem bem aceitável que mostra um mercado de trabalho resiliente. Ao longo desse ano a gente veio acompanhando algo em torno de 190 a 230 mil. Então, dentro dessa faixa, ainda é um mercado não muito acelerado e não fraco também. A gente pode ver que os gastos pessoais aqui, houve uma redução nos gastos pessoais e o consumo pessoal real houve uma queda também. E renda pessoal houve uma queda também. Então, isso mostra que o consumo nominal ele ainda segue bem considerável até, mas o consumo real ele está mais fraco. Houve uma deterioração do poder de compra do consumidor. Então, isso não é algo muito bom, principalmente pro Fed ter uma mudança de postura. Porque o mercado de trabalho ele ainda segue bem resiliente, então não haveria por que. E a inflação alta não haveria por que ter um corte nos juros nem agora e nem a médio prazo. E o resumo da semana foi mais ou menos isso. E
essa semana é uma semana bem carregada. Vamos ver se o mercado segue otimista. Vamos ver como vai ser o desenrolar da história entre Estados Unidos e Irã ao longo da semana. Na segunda-feira aqui a gente já tem os PMIs aqui industrial e PMIs ISM que vão nos dar um direcional se a economia ela segue aquecida e segue em expansão. Tem o índice SM de emprego também no setor manufatureiro. Na terça-feira a gente tem a oferta de empregos JOLTS, um dado bem importante para o mercado de trabalho, que já vai sendo uma prévia do payroll que tem na sexta-feira. Na quarta-feira a gente tem a variação de empregos privados ADP, PMI do setor de serviços, PMI ISM na manufatura, PMI ISM de emprego e prices. Então, uma semana bem carregada. E os dados do ADP aqui, dados do ISM de emprego, prices, os JOLTS, eles já vão nos dar uma perspectiva pro, pro payroll. A gente já vai conseguir ter uma noção prévia de como vai vir o payroll com base nesses dados. Na quinta-feira a gente tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego também, custo unitário da mão de obra. E na sexta-feira a gente tem a provável divulgação do payroll. Ganho médio por hora trabalhada, taxa de desemprego, salário médio por hora, taxa de participação, taxa de desemprego. Todos esses dados são importantes para a gente avaliar a saúde do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E se esse dado do payroll ele vier muito forte, né, acima mais ou menos dos 150 mil, apesar de mostrar um mercado de trabalho forte, acredito que não seria tão bom assim pro Fed, pois abriria margem para um possível aumento das taxas de juros, ainda mais com a inflação anual mais alta, e a não resolução do conflito até agora, porque apesar desse alívio diplomático, como eu venho reforçando há um tempo já, não houve uma resolução do tráfego marítimo por Hormuz, então o fluxo físico de petróleo ele ainda segue escasso, segue minado, então isso segue pressionando a inflação e, e pode ter um reflexo nos próximos dados. E a gente pode ver que em 16 dias tem a próxima reunião do FONC para a definição das taxas de juros. A maior probabilidade que o mercado está precificando aqui é uma inalteração dos juros, mas a gente sabe que tem essa margem aqui de um possível aumento, que é algo irrisório, mas ela tá ali. E esse número ele já foi bem maior e o mercado ele está comprando muito esse alívio, esse otimismo com base nesse alívio diplomático, e esse número ele já reduziu bastante, ele estava em torno de 4, 5%. Agora já o mercado já está precificando bem mais uma inalteração dos juros. Na próxima reunião do dia 29 de julho, esse número já é um pouco maior, mas vamos ver como que o mercado vai reagir aos dados que vão sair essa semana. O payroll, principalmente, junto com dados da inflação, eles vão nos dar um direcional melhor, principalmente da postura que o Fed tende a tomar. Agora vamos dar uma olhada no fluxo aqui e no gráfico para ver quais as possibilidades pro início da semana. A gente pode ver que na abertura aqui o petróleo ele tá subindo, tá
tá subindo bem pouco aqui, em torno de 2%, mas ele já está em patamares bem mais baixos do que a gente tem acompanhado, tá? O Brent $93 e o CL1 abaixo dos $90 é algo bem relevante. O VIX aqui, que é o índice de volatilidade, ele acabou fechando em 15, na casa dos 15 aqui, que é algo que não se via há um bom tempo já. Os metais eles estão girando em torno do 0 a 0 aqui, principalmente devido ao petróleo tá subindo nesse momento, mas se o petróleo seguir cedendo, os metais tendem a ganhar mais força. As bolsas na semana passada fecharam bem otimistas. Os títulos eles já estão subindo bastante aqui. O dólar não está acompanhando tanto essa queda, mas ele abriu em gap de alta aqui já. Então, se o mercado tende a comprar esse alívio diplomático, pode ser que o dólar venha a cair no médio prazo. Então, é bem provável que no início da semana o dólar possa subir um pouco mais, atingir algumas regiões mais interessantes para vender. Dentro desse movimento, principalmente, o mercado ele tava numa caixa nessa lateralização e houve essa captura de liquidez aqui, houve uma varredura desses topos aqui e o mercado ele formou uma estrutura de baixa aqui, fazendo uma inversão no fluxo e quebrou esses fundos, então pode estar direcionando para a continuidade desse movimento de queda e os títulos aqui podem estar sofrendo uma reprecificação. A gente pode ver que os títulos eles aliviaram bastante aqui também. O título de 30 anos ele estava na casa dos 5,2 e o título de 2 anos também tá 4,2. Então eles sofreram um alívio bem grande já e isso tende a aliviar mais ainda a renda variável. E o mercado pode reprecificar esse movimento aqui, então tem nível de demanda mais interessante aqui pro preço buscar. Então o dólar antes de cair, ele pode subir para buscar regiões mais interessantes para vender. Ele pode buscar esse nível de oferta ou esse nível. Acredito que ele não vai buscar os topos, então é bem. E já houve uma quebra de estrutura aqui, então bem provavelmente o mercado vai dar continuidade a essa baixa. Ou ele pode buscar essa região de oferta, ou pode acabar buscando mais lá em cima. Então, realizar vendas só com alinhamento de fluxo. Ele atingiu o nível de oferta. O que eu faço agora? Espera um alinhamento do fluxo. O preço chegou aqui, houve uma boa reação, houve uma inversão do fluxo, começou a formar topos e fundos descendentes. Aí pensa em realizar vendas nas quebras de estrutura com stop protegido sempre acima dos topos anteriores. Conforme o preço for quebrando estrutura, vai buscando por posicionamento com alvo sempre nos fundos. E o alvo macro que eu enxergo é esse nível de demanda aqui, que é uma região que o preço acumulou e teve força para romper esses níveis aqui atrás. Pro dólar, acredito que seja esse o provável movimento pro início da semana. Tendo em vista que o dólar tende a cair, as emergentes
tendem a ganhar mais força, mas como eu disse, o mercado ele tende a reprecificar antes de entregar o movimento. O euro aqui ele já está com uma estrutura bem interessante. Já houve uma quebra dessa região aqui também, que nem o dólar. O euro ele já está bem mais interessante. Ele já está numa região bem boa aqui. Então, se houver um realinhamento do fluxo, pode ser uma boa região para compra. Mas caso ele venha forte e rompa esse nível, esperar ele buscar essas regiões aqui mais de trás para então buscar um realinhamento do fluxo. Dentro desse movimento, a gente tem uma demanda bem interessante aqui em outros níveis aqui. Vamos ver como o mercado vai reagir. O ouro já está em cima de uma região de demanda de DH1, uma região bem forte, ela segurou o preço. E o mercado já fez uma inversão do fluxo aqui. Então ele pode dar continuidade a esse movimento de alta. Ou ele pode buscar níveis mais baixos dentro desse range aqui. Vamos para um time frame menor. O mercado ele já fez o rompimento dessa região aqui, apesar de ter sido um rompimento fraco. Caso ele venha romper essa região aqui, dá para dar continuidade nesse movimento. Ou ele buscando esses níveis aqui mais atrás, com um realinhamento mais aqui para trás, ficar mais interessante. Ainda mais porque o preço tá com essa estrutura de liquidez aqui embaixo. Então pode haver uma liquidação. E aqui seria um ponto bem interessante, porque é uma região de reteste e a gente tem esse FVB aqui atrás. Então aqui seria uma região bem interessante para realizar compras. Mas tendo em vista que o petróleo começa a ceder, ele tá subindo agora na abertura do mercado. Eu particularmente não realizo operações na abertura do mercado, eu mais crio uma perspectiva para como vai ser segunda e terça-feira. Então é mais acompanhar o movimento de abertura e esperar a abertura das bolsas pela manhã de segunda-feira. Os índices. Agora vamos para os índices, nossos queridinhos. O Nasdaq ele já renovou as máximas, já está renovando máxima de novo. O mercado tende a dar continuidade a esse movimento de alta, bem provavelmente. Ele vai buscar os alvos, a gente vai buscar números redondos aqui. Como não tem estrutura do preço mais para trás, e essa hora o mercado de opções ele não abriu ainda, ele abre só de manhã. A gente não tem como
ver os strikes de interesse dos dealers. Então acredito que o índice tende a dar continuidade ao movimento de alta. Buscar esses níveis e dar continuidade ao movimento de expansão. Enquanto o mercado estiver comprando o otimismo, esse alívio diplomático, os índices tendem a seguir renovando as máximas, como eles já têm feito. Apesar de a gente sempre acreditar que o mercado ele tá muito caro, é, o investidor ele tá disposto a alavancar posições nesse mercado porque o mercado de tecnologia, de inteligência artificial, de cloud, ele tem mostrado bastante retorno. E o guidance também, que a projeção futura, tem mostrado também expansão ainda. Então o mercado segue comprando essa ideia da inteligência artificial, mercado de semicondutores e cloud. O mercado o índice ele tá dentro desse canal aqui. Então acredito que ele pode buscar o topo do canal lá nos 31 mil pontos. Mas a gente sabe que os índices é melhor esperar a abertura do mercado, das bolsas às 10h30 da manhã, até porque agora é só o mercado futuro que está rolando. O mercado ainda pode corrigir, buscar esses níveis aqui e ter um alinhamento do fluxo, que seria bem mais interessante do que ele seguir subindo a partir daqui. E o S&P, a mesma ideia, o S&P ele já estava numa região bem mais interessante aqui. Ele preencheu o volume imbalance e ele fez uma correção em forma de canal, ele expandiu, renovou as máximas. E essa região de ineficiência do preço aqui, ela tá bem interessante para o mercado corrigir aqui, ainda mais de ter acumulado liquidez nos fundos, fazer uma correção com o preço desacelerando aqui, que nem ele fez nesse movimento aqui de trás, seria bem interessante. Fazer um pullback num canal. Se ele montar um canal de baixa aqui e fizer o pullback no canal que nem ele fez aqui, é bem interessante. Então vamos acompanhar para ver como vai ser a abertura das bolsas amanhã. Mas a princípio, com base na geopolítica atual, no fluxo, as probabilidades são essas. Vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa história, como o mercado vai reagir. Uma boa noite, tamo junto.